Olá pessoal, João Vitor Wrobleski, estudante de Psicologia, e o tema deste vídeo é a diferença entre paciente e cliente. Se vocês repararem ao longo dos meus vídeos, já aproveito para fazer um pouco de propaganda aí, acessa o canal aí do YouTube, assista aos outros vídeos. Só ver embaixo desse vídeo tem uma letra psi como essa, em um quadradinho, só clicar em cima do emblema de psicologia, que é a letra psi, ou no meu nome, que você vai ter acesso ao canal, e aí lá você pode clicar em vídeos e ter acesso a todos os vídeos postados. Já tem aí em torno de 70 vídeos postados sobre diferentes áreas da psicologia, e vocês podem ter acesso a diferentes materiais lá, e verão nesses materiais que frequentemente, quando eu me refiro ao paciente, eu me refiro a paciente e cliente, o paciente e cliente, ou paciente ou cliente. Por que essa preocupação sempre em usar as duas palavras? Porque comumente ao longo da construção da psicologia, ela se construiu muito através da sombra da medicina. E sim, através da sombra em muitos aspectos, porque tem muita coisa que nós trouxemos para a psicologia da medicina, até devido ao fato dos primeiros a estudarem o psiquismo humano terem sido os médicos, como é o caso do Sigmund Freud, como é o caso do próprio Jung, que foi aluno do Freud, como é o caso do próprio Wundt também, que foi um dos grandes estudiosos da psicologia e é tido como o pai da psicologia, apesar de ele não ter puxado esse título para si, mas ele é tido realmente como uma das figuras iniciais da psicologia. Todos eles eram médicos. Então, o que acontece? Inevitavelmente, nós temos muito acrescentado no início da psicologia da medicina. E aí a medicina tinha essa construção de paciente. O que significa paciente? Seria alguém passivo diante de um sofrimento. Então, o sujeito tem uma doença e ele é passivo diante dessa doença. Ele não pode fazer nada, e aí o trabalho do médico é curar este indivíduo. E aí a psicologia, como se construiu aí a partir da medicina, com a influência fortíssima de grandes médicos da história, acaba trazendo para si esta característica de se referir aos seus tratados como pacientes, a exemplo da medicina. Porém, o que se tornou questionável ao decorrer do passar dos tempos, aí, principalmente atualmente, principalmente por algumas abordagens também, que criticam mais intensamente essa questão, o que essas abordagens afirmam? Nós não podemos nos referir ao sujeito que está sendo atendido pelo psicólogo como um paciente, porque ele não pode se ver como passivo diante do sofrimento. É preciso que este indivíduo entenda-se como ativo, como sendo o único possibilitador, o responsável por estar mudando a sua situação de sofrimento. Então o psicólogo ele tem a função de facilitar com que este indivíduo altere dos momentos de sofrimento para uma situação de conforto e de bem-estar. Mas não é o psicólogo quem vai trazer uma cura para esse indivíduo. Então isso é uma das coisas que é muito levantadas por psicólogos, principalmente de algumas abordagens que são mais enfáticas em relação à atitude do paciente, do cliente em relação ao tratamento. Então, principalmente, quais são as abordagens mais enfáticas em relação a isso? A abordagem cognitiva, ela é muito enfática em relação a isso, porque realmente a abordagem cognitiva ela vê como o indivíduo sendo o principal responsável pela sua melhora e pelo seu bem-estar. A abordagem existencialista, que obviamente também atribui ao indivíduo toda a responsabilidade de estar saindo de uma posição de mal-estar e de sofrimento para uma posição de conforto, e como ela atribui ao próprio sujeito a responsabilidade por isso, ela jamais vai ver ele como um paciente, porque ele jamais vai ser passivo diante do sofrimento, mas sim tem que ser ativo para alterar essa condição, sendo aí o tratamento psicológico apenas um facilitador, entre outras. Existem algumas abordagens que ainda são um pouco mais tolerantes com a utilização dessa palavra paciente, mas já está se mudando muito esse conceito.
Eu me utilizo geralmente da palavra paciente pelo seguinte aspecto. É um comum em todas as leituras mais antigas que nós fazemos. Então, todas as leituras que nós vamos fazer acerca de Freud, acerca de vários outros autores importantes da psicologia, nós vamos encontrar referenciado como paciente. Então, você acaba trazendo um pouco disso para o teu discurso. E também porque existem muitas pessoas que ainda adotam essa forma de tratar e de se referenciar ao indivíduo como paciente. Mas eu entendo também a crítica de quem se referencia como cliente e afirma que ele não pode ser passivo, e realmente eu entendo esse aspecto. Então eu não concordo que realmente o indivíduo seja passivo diante do seu sofrimento, apesar de utilizar a palavra paciente. Por isso geralmente também eu já emendo paciente-cliente para já dar também essa perspectiva da outra visão, que é de se importar com o fato de o indivíduo não poder ser passivo diante do seu sofrimento. E isso a gente fala em questões psíquicas, mas também questões da biologia do restante do corpo. Porque também temos que entender que o nosso organismo não é passivo diante da doença. Quando nós pegamos uma gripe, por exemplo, existem milhares de anticorpos no nosso organismo que estão lutando contra o vírus. Então o nosso corpo também não é passivo diante do sofrimento. Ele luta sim, e ele tem armas boas para lutar, e ele usa essas armas com muito poder e muitas vezes com eficiência. Tanto é que a gripe comumente nós saramos sem nem precisar de tratamento. Mesmo que você não realize tratamento, em geral a gripe acaba sendo sanada. Então, mesmo do ponto de vista biológico, nós temos que entender que o nosso corpo não é passivo, automaticamente nós não somos pacientes. Então aí fica uma questão de uma palavra de definição que é usual, que já é trazida por anos, e uma nova palavra de definição que traz uma compreensão mais ampla acerca. Como eu costumo entender o sentido dessa briga de o paciente não ser passivo, eu não me importo e não me sinto tão mal na utilização da palavra paciente. Mas como eu disse anteriormente, também entendo perfeitamente quem se referencia como cliente e realmente defende que não seja chamado de paciente. Tanto é que trago este vídeo como realmente uma forma de estar divulgando o motivo disso e o motivo de eu utilizar nos meus vídeos ambas as palavras, tanto paciente quanto cliente, e o motivo de muitos terapeutas que vocês verão ao decorrer de vídeos, de textos, se referenciarem como cliente e não como paciente. O motivo principal é justamente isso, de entender que o sujeito ele não é passivo diante do seu sofrimento. Eu espero que esse vídeo tenha sido explicativo, que seja útil para quem o assista. Acesse o canal do YouTube. Se por um acaso você está vendo este vídeo em redes sociais, acesse mesmo assim o canal do YouTube para estar tendo acesso também aos outros vídeos, que existem vários outros. Tem em torno de 70 vídeos aí já postados no canal a respeito de diferentes áreas da psicologia. Tem inclusive muito vídeo de filosofia voltada para a psicologia. Então estejam acessando ao canal, se inscrevam, que é importante para todos, é importante para mim, porque destaca o canal, e é importante para você, porque você vai ter o endereço do canal fácil, memorizado no seu canal do YouTube, e você também tem acesso a várias outras coisas, inclusive, por exemplo, as novas postagens. Então você vai estar sempre recebendo uma mensagem quando houverem novas postagens no canal, e pode estar vendo se essa postagem é de seu interesse para estar assistindo ou não. Comentem também abaixo no espaço indicado sobre o vídeo. Se tiverem perguntas, podem deixar perguntas no comentário que serão respondidas em forma de vídeos. Se tiver críticas ao vídeo, também efetue suas críticas. A função e a finalidade desse canal é realmente abrir para discussões acerca da psicologia, do psiquismo humano. Não é estar trazendo verdades. Dentro da ciência, os bons cientistas têm uma perfeita compreensão que não existe verdade. Existe um ponto de vista deste autor, deste pesquisador. E existe o ponto de vista do outro, que muitas vezes, apesar de contrário, é tão equivalente, tão bom quanto o deste.
Essa é uma compreensão que a maioria das pessoas inteligentes já fez. Existem alguns ainda aí que não tiveram a capacidade de compreender isso. Mas é importante trazer que o que eu falo aqui não é uma verdade. É uma opinião, é uma forma de vista embasada, estudada, mas ainda assim é uma das visões. Vocês têm como ter acesso a outras visões. Obrigado a todos pela atenção. Até um próximo vídeo.